Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal faz simulações sobre a possível aparência física dos fugitivos de Mossoró. Um crime de trânsito numa estrada paulista. O carro em alta velocidade atropela um motociclista e depois capota. O motorista tinha bebido antes de dirigir. Mas prestou depoimento e foi embora da delegacia. No fim do verão, meteorologistas alertam. A temperatura vai ficar acima da média em 18 estados e no Distrito Federal. 400 mil dentistas vão ter que se adaptar a regras novas de aplicação de anestesia. A Suécia abandona a tradição de neutralidade e se torna oficialmente integrante da OTAN. E depois da crise que desvalorizou ações da Petrobras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a distribuição de dividendos vai ser rediscutida. O Jornal Nacional está começando. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para novas elevações de temperatura no Brasil. Boa parte do país já pôde sentir hoje os efeitos de mais uma onda de calor, a terceira só este ano. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a onda de calor ocorre quando a temperatura máxima fica a 5 graus acima da média por 5 dias ou mais. É o que está previsto para esta semana. O que está chamando a atenção dos meteorologistas é que este período no Brasil já é de transição entre o verão e o outono, que começa oficialmente no próximo dia 20. Esta época, portanto, deveria ser de temperaturas mais amenas. A região oeste do sul do país deve ser a mais atingida. Uruguaiana, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A média de março fica abaixo de 30 graus. Nesta semana, pode chegar a 36. Hoje já fez calor na cidade. Eu adoro o verão, mas nessa situação, essa velhinha já não gosta mais. Dentro de casa só com o ar-condicionado e o ventilador. Além do Rio Grande do Sul, a onda de calor atinge Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas podem chegar a 40 graus. Em Ponta Porã, a temperatura já bateu em 34,7 graus. Calor, né? Aumentou demais. Em Corumbá, mais ao norte, fez 38,5. Tá demais de quente, muito quente mesmo. A gente já não tá mais nem aguentando essa quentura. A gente tem um sistema bem característico, né, que causou ondas de calor ao longo do ano de 2023 e que está causando ao longo desse ano, né? É uma alta pressão que se estabelece, inibe a formação dessas nuvens de chuva mais fortes, pode-se dizer assim, e consequentemente eleva as temperaturas. Em toda a área laranja do mapa, que inclui 18 estados brasileiros e o Distrito Federal, a temperatura também deve subir, de 3 a 5 graus acima da média. Tanto as mudanças climáticas também quanto o El Niño influenciam nesses eventos de temperaturas mais elevadas. Muito calor, muito. Aqui tá fritando. Prepare-se, meu amigo. Vamos ver agora o que é que isso vai provocar na terça-feira. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Amanhã o calor fica acima do normal para março nestas capitais. Em Campo Grande, máxima de 35 graus, são 5 graus a mais do que a média do mês na cidade. Em Porto Alegre, 33 graus, 4 graus mais quente. Os termômetros devem subir mais ainda em Boa Vista, com 38. Em Palmas e Cuiabá, 35. Em Porto Velho e Manaus, 34. Em Maceió e Vitória, 33 graus. Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis, com 30. E Brasília, com 29 graus. As temperaturas ficam altas e com índices de umidade do ar baixos, principalmente nestas áreas em tons de laranja. Se você estiver nelas, beba mais água para enfrentar melhor o tempo seco. Até porque o sol deve brilhar forte, sem expectativa de chuva em quase toda a região sul, em grande parte do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, também no norte de Roraima e do sul de Pernambuco ao interior da Bahia, onde o mapa está amarelo. Nas partes em verde, há a possibilidade de chover. De forma isolada, porém forte, no oeste do Amazonas, no oeste e leste de Mato Grosso, no norte de Goiás e de Minas e na região de Belém. Em Macapá, São Luís, Teresina e Natal, o risco de temporal é maior e a qualquer hora.
Também pode chover muito no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no leste de Pernambuco e na divisa do sul da Bahia com Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, sem incluir Vitória. Mas passando pelo Recife, por Fortaleza e João Pessoa, que podem ter chuva nos 3 períodos do dia também. E até o fim da semana tende a chover muito no Nordeste, especialmente no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Na região norte, o leste do Pará deve ser o mais atingido. No Rio Grande do Sul, a chuva volta a partir de quinta-feira com uma frente fria. E onde a gente vê essa cor branca, o tempo firme predomina. Inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio há uma chance pequena de chuva fraca e isolada amanhã, e só. Com os dias mais ensolarados, mais calor também. Amanhã, 33 graus. Até sexta-feira, 37. Em São Paulo, a mesma condição. Pouca ou nenhuma chuva, com 30 graus amanhã e 35 na sexta-feira. Até amanhã, Bonner, Renata. Obrigada, Eliana. Neste 27º dia de buscas dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, a polícia divulgou simulações da possível aparência atual dos dois. De acordo com a Polícia Federal, Davidson Cabral pode estar assim. Cabelo crescido, com destaque para um sinal na testa. Um cavanhaque realçando o queixo. Pode estar também usando boné e até mesmo um óculos de sol. Já Rogério Mendonça tem barba mais cheia e pode estar assim. Ou com a barba raspada, mas com cabelo maior. Também usando boné. Podendo ser visto com barba e sem barba. E da mesma forma, com óculos de sol. A Polícia Federal considerou os bonés na simulação porque um casal que está sendo procurado comprou 2 desses acessórios para os fugitivos em uma loja no centro de Baraúna, cidade vizinha a Mossoró. Rogério Mendonça e Davidson Cabral escaparam no dia 14 de fevereiro da Penitenciária Federal de Mossoró. O raio de buscas, que chegou a ser de 1 quilômetro, está novamente ampliado. Desde ontem, a Força Tarefa faz varredura a 9 quilômetros de onde a dupla de foragidos foi vista pela última vez, na zona rural de Baraúna. A polícia chegou a usar 3 helicópteros ao mesmo tempo. Uma cena que só havia sido vista nos primeiros dias da operação, que completa 27 dias nesta segunda-feira. Policiais visitaram as casas de 100 famílias que moram em um assentamento. Moradores dessa região, que compreende a área de buscas, relataram que os policiais, nas visitas que fizeram, informaram que há suspeita de que alguém esteja abrigando ou dando comida para os foragidos e que, por isso, as revistas nas residências estão ocorrendo. Desde que os dois escaparam, a rotina na região mudou. Dona Damiana está assustada e tem dado preferência à casa que ela tem na cidade. Eu estava passando mais tempo na rua do que mesmo aqui. Vim sexta-feira para casa, né? Essa semana eu estou por aqui. A senhora tem preferido ficar em Baraúna mesmo? Com certeza, porque eu vivo sozinha em casa, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, 2 irmãos morreram baleados durante um tumulto com policiais militares. Este vídeo mostra o tumulto. Um policial militar atira e o rapaz cai na hora. Outro PM está no chão envolvido na briga. Ele se levanta e 20 segundos depois dá para ouvir outro disparo. De acordo com testemunhas, os policiais levaram 2 homens baleados para o hospital. Os irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva, de 27 anos, e Brânio José Vieira da Silva, de 29, chegaram a ser atendidos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os policiais militares foram atendidos numa unidade de saúde e liberados. A confusão aconteceu durante uma festa religiosa ontem à noite, nesta rua de um povoado de Esmeraldas, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas disseram que Rafael e Brânio foram baleados aqui, na frente dos filhos, depois que um dos irmãos se incomodou com a abordagem policial contra a mulher dele. Um canivete foi apreendido. Hoje de manhã, manifestantes bloquearam a rodovia que dá acesso ao povoado, em protesto pelas mortes dos 2 irmãos. Matou 2 irmãos trabalhadores, nascidos e criados aqui no campo. Trabalhou a vida inteira tirando leite de vaca, roçando pasto. Não tem problema com a justiça, roubo,
tráfico de droga, nada. À tarde, em outro ponto, um ônibus foi queimado. No início da noite, a Polícia Militar de Minas Gerais convocou uma entrevista coletiva. A corporação confirmou que um PM atirou contra os irmãos depois que o colega foi atingido por uma faca no pescoço. Se ele consegue efetuar uma segunda estocada no pescoço do sargento, poderia não ficar só essa marca que vai ficar na alma do nosso policial militar, que por pouco não perde a vida. O nosso soldado, ele foi muito perspicaz, primeiro, usando de proporção ao efetuar os disparos. Ele poderia até efetuar mais. Ele efetua um disparo no primeiro momento e um disparo no segundo momento. E ambos os disparos conseguem neutralizar. E com esse segundo disparo, os senhores podem perceber no vídeo que há o afastamento maior das pessoas. Nesse momento, eles começam a prestação de socorro. O pai de Rafael e Brânio está desolado. Agora, meus meninos nunca pode confusão, não, rapaz. Meninos do bem, moço. Minha esposa não tem saúde, viu o poder de remédio. Acabou a minha vida, moço. Acabou, velho. Em São Paulo, a justiça liberou um homem que provocou um acidente com vítima numa estrada quando dirigia bêbado. Com uma câmera no capacete, o Cleidson registrava um passeio de moto ontem com a namorada e um grupo de amigos na rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. De repente, percebeu a aproximação de um carro em alta velocidade e se assustou. O veículo bateu com violência na moto de um dos amigos, que foi arremessado no asfalto. O carro capotou e parou de pé no acostamento. Meu Deus do céu, desgraçado! Cleidson parou a moto e foi tirar satisfação com o motorista. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Fui para cima, bati no vidro e para tentar retirar a chave do veículo. A intenção, na verdade, era quebrar o vidro para impedir que o condutor viesse a se evadir do lugar. O motociclista acidentado, Vinícius Barbosa Ferreira, fraturou uma perna e foi levado para um hospital em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Vini, esse que veio a ter a queda, como vocês podem ter visto no vídeo, teve uma fratura exposta na região da patela, mas graças a Deus veio a se recuperar rapidamente e já está em casa. O motorista Cleverton Lima Vindilino, de 37 anos, teve ferimentos leves. Inicialmente, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas na delegacia o exame indicou 0,46 miligrama de álcool por litro de ar expelido, quantidade suficiente para ser indiciado por crime de trânsito. Preso em flagrante, Cleverton passou por uma audiência de custódia e foi liberado sem precisar pagar fiança, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Em 2023, a embriaguez ao volante foi a 7ª causa de acidentes em rodovias federais. Foram 3.567. Apesar das campanhas que alertam quanto aos riscos de beber e dirigir, médicos que atendem vítimas do trânsito dizem que acidentes causados por motoristas e motociclistas embriagados ainda fazem parte da rotina dos hospitais. O chefe do pronto-socorro de ortopedia e traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo diz que boa parte dos 60 pacientes atendidos por mês no HC dá entrada com sinais de embriaguez. Muitas vezes não só sequelas ortopédicas, mas principalmente sequelas neurológicas, seja por um trauma na coluna, um trauma na medula espinhal ou mesmo um trauma craniano. E algumas vezes são sequelas permanentes, onde o paciente tem uma baixa recuperação. O álcool, ele infelizmente está muito ligado a esses acidentes que a gente observa. O Bruno voltava da balada 5 anos atrás no banco do carona, junto com 4 amigos, todos bêbados, inclusive o motorista. No acidente em que um dos ocupantes morreu, ele perdeu o braço. Foram anos de fisioterapia, reabilitação, tratamento contra sequelas neurológicas e agora uma nova visão da vida. Tem o psicológico que vai ficar para a vida toda, então é uma sequela que vai ficar para a vida toda, não tem mais uma volta. Álcool e volante, sem pensar. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas durante um voo na Oceania. O Boeing 787 da Latam, com 272 pessoas a bordo, partiu de Sydney, na Austrália, para uma escala em Auckland, na Nova Zelândia. O destino final era a capital do Chile, Santiago. Durante a primeira etapa do voo, o avião perdeu altitude de forma abrupta e alguns passageiros bateram no teto. O voo seguiu para Auckland. A maioria dos feridos recebeu atendimento no aeroporto. 13 precisaram ser levados para um hospital. 2 continuam internados, mas fora de risco.
A Latam afirmou que as causas da movimentação ainda estão sendo investigadas, que está prestando assistência aos passageiros e à tripulação e que o compromisso com a segurança é um valor inegociável da empresa. A seguir, depois da desvalorização das ações da Petrobras, o ministro da Fazenda afirma que a distribuição de dividendos vai ser rediscutida. Dentistas precisam se adaptar a regras novas para anestesia em consultório. A Receita Federal vai liberar amanhã o download do Programa de Imposto de Renda 2024. Os contribuintes que têm conta gov.br, níveis ouro e prata, vão poder completar os dados da declaração pré-preenchida, mas enviar o documento só vai ser possível a partir de sexta-feira. Uma decisão da Justiça mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios dos dentistas. As práticas de anestesia mais comuns nos consultórios odontológicos são a anestesia local, aquela injeção na gengiva, e o uso do óxido nitroso, um gás que o paciente respira junto com o oxigênio. A sedação consciente por inalação de oxigênio e óxido nitroso é uma forma de se tirar a ansiedade e o pânico do paciente no consultório de odontologia, sejam eles crianças ou adultos. E essa é a finalidade. Em procedimentos em que a anestesia é menos complexa, como uma obturação, nada vai mudar. A decisão da Justiça Federal se refere à sedação com remédio controlado, em que o paciente pode ficar inconsciente durante a consulta, geralmente em cirurgias e implantes odontológicos. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia tinha recorrido à Justiça, alegando que dentistas não são preparados para fazer o trabalho de sedação. A Sociedade Médica pediu à Justiça que fosse proibida a realização de procedimentos em pacientes com uso de fármacos de uso controlados, como opioides e sedativos em consultórios dos dentistas. Segundo o Conselho de Odontologia, o Brasil tem 409 mil cirurgiões dentistas. O advogado que representa os médicos afirma que não há regras para o dentista nem fiscalização nos consultórios e o risco para os pacientes é grande. O profissional que está realizando esse procedimento, que é um procedimento classificado como de risco, ele não tem o conhecimento técnico para agir diante de uma intercorrência. Um médico, não anestesista, qualquer médico, quiser fazer uma sedação, um procedimento anestésico, ele primeiro precisa ter um curso avançado de suporte de vida. Esse curso, ele traz para o profissional conhecimentos de intubação, circulação de oxigênio, manter o paciente estável em caso de uma intercorrência anestésica. A Justiça Federal acolheu em parte o pedido dos médicos anestesistas. A decisão da Justiça Federal não proíbe os dentistas de fazerem o procedimento, mas determina que agora eles têm que seguir as regras do Conselho Federal de Medicina. Entre elas, uma sala de recuperação pós-anestésica ao lado do consultório. E o dentista não pode mais atender o paciente e fazer a sedação ao mesmo tempo. É preciso um profissional responsável exclusivamente pela anestesia. A juíza Raquel Soares Chiarelli afirma que não se pode deixar de reconhecer que, assim como médicos não anestesistas podem administrar anestésicos, ao profissional dentista também deve ser assegurada a possibilidade de sua utilização, em razão da própria natureza da sua atividade. O Conselho Federal de Odontologia enviou uma nota na qual informa que só vai se manifestar nos autos do processo, que fará uma análise técnica para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, cumprir a decisão da Justiça. O Conselho afirmou ainda que está empenhado em atualizar e aprimorar as diretrizes éticas e técnicas para garantir a segurança dos pacientes. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou o que é que os estudantes pensam sobre o novo ensino médio. É como dar os primeiros passos em direção a um futuro que está logo ali. Eu sonhava em ser uma advogada e agora eu estou tão perto do que eu quero fazer. Dá um medinho, mas eu também fico muito entusiasmada, sabe? A Sara entrou esse ano no ensino médio nessa escola pública em São Paulo. Escolheu um curso de humanas como itinerário formativo, em que cada um escolhe a área de interesse. Eu vou estudar algo que eu realmente goste, né? E aí eu consigo ter uma noção melhor do que eu quero, se eu realmente quero estudar aquilo e me formar e seguir carreira naquilo.
O novo ensino médio está em vigor desde 2022. Durante os 3 anos, os estudantes têm carga horária de 3.000 horas, sendo 1.800 obrigatórias para a formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. A gente tem aula de marketing digital, que é muito bom, artes visuais também, o que é maravilhoso, principalmente porque hoje em dia, nesse mercado de tecnologia, é muito importante. E pela nossa escola estar introduzindo isso logo no 2º ano é muito bom. Uma pesquisa encomendada pelo Todos pela Educação ao Datafolha mostra que a maioria dos alunos que começaram o ensino médio em 2024 prefere o novo ensino médio. 65% querem uma escola em que é possível estudar as disciplinas tradicionais e também escolher uma área para se aprofundar ou fazer um curso técnico. O levantamento mostra também que mais da metade dos estudantes que começaram o ensino médio esse ano desconhece as mudanças e que quanto maior o nível de informação sobre a reforma do ensino médio, maior é a proporção dos que preferem o modelo novo. Dos 8% que se disseram bem informados sobre o ensino médio, quase 80% preferem o novo currículo que está em vigor. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, defende o novo modelo com adequações. O que o jovem brasileiro está dizendo é que ele quer um ensino médio mais flexível, mais antenado com as suas vocações, com seus projetos de vida, nos seus temas de maior interesse. É importante manter a essência do novo ensino médio, dessa reforma do ensino médio, corrigindo problemas, questões que foram aparecendo muito na implementação, mas não voltar atrás do modelo que a gente tinha, que era o modelo antigo de ensino médio único, todo mundo igualzinho, com as mesmas disciplinas, sem a possibilidade de uma maior flexibilização desse currículo. Desde que foi implementada, a reforma tem enfrentado algumas resistências. No fim do ano passado, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei com algumas alterações. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Hélio Queiroz Dayer, diz que algumas mudanças são necessárias, mas que não se deve voltar ao sistema antigo. Independente do ponto de vista de carga horária, de questões mais técnicas, o Brasil todo tem que estar unido para oferecer um ensino médio de qualidade para cada estudante, que possa combater a evasão escolar, o abandono, que possa dar dignidade e uma expectativa de um futuro melhor para cada um deles. É o que eles querem poder escolher. Aqui a gente escolhe o que a gente vai fazer e é mais tranquilo a gente aprender também. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está prestando depoimento à Polícia Federal no inquérito sobre a participação de Bolsonaro, ministros e militares nos planos para um golpe de Estado. Mauro Cid chegou à sede da PF em Brasília pouco antes das 3 horas da tarde. Ele não é investigado nesse caso e está sendo ouvido como um colaborador. Cid fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal em setembro do ano passado e tem a obrigação de dar novas informações à polícia para não perder os benefícios desse acordo. A seguir, aumenta a pressão para que Israel não faça uma operação na cidade de Rafah. A Suécia passa a integrar a aliança militar do Ocidente. Aumentou hoje a pressão internacional para que Israel não envie soldados para uma operação militar na cidade que é o principal refúgio de civis palestinos na faixa de Gaza. Um ataque israelense em Rafah poderia afundar a população de Gaza num inferno ainda mais profundo. As palavras do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, hoje em Nova York, se somaram a outros pedidos para que Israel não faça uma ofensiva militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. É ali, perto da fronteira com o Egito, onde 1,5 milhão de civis palestinos se refugiaram desde outubro, quando o exército israelense começou a bombardear o território em resposta ao ataque brutal do grupo terrorista Hamas. O alerta mais forte contra a invasão a Rafah veio do maior aliado de Israel, os Estados Unidos. No fim de semana, o presidente americano Joe Biden sugeriu em entrevista à rede NBC que uma ofensiva na região significaria cruzar uma linha vermelha. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu respondeu ontem numa entrevista ao site Politico. Rejeitou o alerta de Biden e disse que vai seguir em frente com a ofensiva em Rafah. Diante de um possível ataque, os palestinos refugiados celebraram o início do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.
Eu tenho 71 anos e nunca passei um Ramadã com essa sensação horrível. Em tempos assim, eu costumava preparar o jantar para o pôr do sol, mas hoje não tem comida e eu não tenho dinheiro, disse este homem. Nas últimas semanas, o governo americano tentou negociar um cessar-fogo que incluiria a libertação de reféns em poder do Hamas. Eles já estão há mais de 5 meses presos e não há muitas informações sobre o estado de saúde deles. Aqui na ONU, os Estados Unidos convocaram uma reunião do Conselho de Segurança para discutir o relatório sobre os crimes sexuais cometidos pelos terroristas do Hamas durante o ataque contra Israel e, inclusive, contra os reféns sequestrados. O Conselho recebeu Pramila Patten, autora do relatório. Ela descreveu os relatos da violência dos terroristas como um catálogo das formas mais extremas e desumanas de assassinato, tortura e outros horrores. E disse que temos razões para acreditar que os estupros podem ainda estar acontecendo com as pessoas ainda sequestradas. A autora também condenou a morte de inocentes em Gaza. Devo dizer que estou horrorizada pela injustiça de ter mulheres e crianças mortas por tantas bombas e armas de fogo. Também estou revoltada com o nível de mortes e de dor com famílias inteiras apagadas. Essa prima de uma das reféns veio a Nova York para a reunião do Conselho de Segurança. O relatório é brutal. Houve casos de estupro coletivo, violação de cadáveres e de terroristas que estupraram mulheres e depois as mataram, contou Shai. Saber que o mundo está ouvindo sobre isso agora me dá esperança. Esperança de que essas ações sejam condenadas pelos países do mundo. A OTAN celebrou hoje a entrada da Suécia para a Aliança Militar do Ocidente, numa resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma imagem histórica no quartel-general da Suécia. O país que há 200 anos mantinha uma política de neutralidade, hoje hasteou a bandeira da OTAN em uma base das Forças Armadas em Estocolmo. Enquanto isso, em Bruxelas, na sede da Aliança Militar do Ocidente, a bandeira sueca também foi erguida pela primeira vez. A cerimônia marcou a adesão do 32º país ao grupo, que reúne potências como Estados Unidos, França e Reino Unido. Entre os principais compromissos da aliança, o Pacto de Defesa Mútua. Quando um país é atacado, todos também são, é o que estabelece o artigo 5º da OTAN. O primeiro-ministro sueco disse que este é um passo histórico, mas também natural. Estamos há décadas nos preparando para esta filiação. Agora a Suécia voltou para o seu lar, o lar da cooperação militar entre as democracias, afirmou Ulf Kristersson. Foram 2 anos de negociações desde o momento em que a Suécia pediu oficialmente para entrar para a OTAN. Essa adesão só foi possível depois da aprovação unânime de todos os membros, como determina a regra do grupo. Os últimos 2 países a darem sinal verde foram a Turquia, em janeiro, e a Hungria, 2 semanas atrás. O secretário-geral da OTAN afirmou que a ascensão da Suécia mostra que as portas da aliança estão abertas e que ninguém pode fechá-las. Ele ainda citou com todas as letras a Ucrânia. Eles estão lutando por estes valores neste exato momento. A declaração de Jens Stoltenberg é vista como uma crítica direta ao presidente russo Vladimir Putin, que já apontou a expansão da OTAN como um dos motivos para o início da operação militar na Ucrânia. A guerra, porém, não impediu o crescimento do grupo. Muito pelo contrário. Desde o começo do conflito, a OTAN já ganhou 2 novos membros. Além da Suécia, a Finlândia, que dobrou a fronteira direta da aliança militar com a Rússia. Outros países ali da vizinhança já manifestaram interesse para entrar no grupo, como a Bósnia, a Geórgia e a Ucrânia. A coalizão de centro-direita venceu a eleição de Portugal, mas não conseguiu maioria no parlamento.
A vitória da Aliança Democrática foi por uma margem de apenas 0,8 ponto percentual. O suficiente para tirar do poder o Partido Socialista, de centro-esquerda, que ficou em segundo lugar. Mas num sistema semipresidencialista, não basta só ganhar. O que vale é a composição do parlamento para formar o governo e escolher o primeiro-ministro, quem de fato governa. A Aliança Democrática, coalizão de centro-direita, elegeu 79 deputados, menos que o número mínimo de 116 para ter maioria absoluta. O resultado da votação de ontem foi de um parlamento bem diferente do eleito em 2022. Há 2 anos, a Assembleia da República ficou sob controle da esquerda. Agora, quase 2/3 do parlamento português está com a direita. Nessa nova composição, o Chega, partido de extrema-direita, subiu de 12 para 48 deputados. Entre os eleitos, está um brasileiro. Marcos Santos, de 45 anos, se mudou para Portugal em 2009 e hoje mora na cidade do Porto. Ele é ex-atleta e dono de uma escola de artes marciais no país. Pode parecer simples uma articulação de toda a direita para governar Portugal, mas a coligação vencedora prometeu não se aliar à extrema-direita, que é contra a imigração e a favor de mais independência em relação à União Europeia. O presidente da República começa amanhã a consultar os partidos. Até o dia 20 deste mês, Marcelo Rebelo de Sousa deve decidir quem será empossado como primeiro-ministro. Diante dos impasses, a coligação de centro-direita pode acabar governando, mas com minoria no parlamento. Se isso se confirmar, o grupo terá uma base parlamentar frágil e o governo pode cair em pouco tempo, sendo necessárias novas eleições. Há ainda a possibilidade da formação de um bloco central com o apoio do derrotado Partido Socialista para viabilizar um governo mais sólido. Tudo isso com um único objetivo: excluir a extrema-direita do poder. Em Brasília, em meio à crise instalada na Petrobras com a queda do valor das ações, o presidente Lula se reuniu hoje com ministros e com o presidente da empresa. E no fim da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a distribuição de dividendos que causou a crise vai ser rediscutida. A decisão de quinta-feira, quando a Petrobras resolveu não pagar dividendos extraordinários aos acionistas, mostrou a divisão na estatal e no governo. Parte do Conselho de Administração da Petrobras chegou a propor o pagamento de metade dos dividendos extras, fatia maior do lucro. Mas os representantes do governo votaram contra a proposta, que acabou rejeitada. Frustrou as expectativas e perdeu valor de mercado. As ações da Petrobras despencaram. Um prejuízo de 55,3 bilhões de reais num só dia. E hoje as ações voltaram a cair e contribuíram para a queda de 0,75% do principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Em entrevista a André Sadi, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o presidente Lula não deu nenhuma ordem sobre a distribuição dos dividendos e que o assunto ainda está sendo discutido. Ficamos com aquela decisão pendente. Os dividendos extraordinários, é bom que se diga, se distribuem 100% para os acionistas todos, inclusive o governo, que o governo tem 37% disso, ou fica tudo numa conta de reserva. Eu parti com a diretoria para uma proposta intermediária, uma proposta de 50-50. Não divide uma metade, distribui, afinal esses acionistas também acreditaram na nossa gestão. A falta de consenso dentro e fora da Petrobras tomou conta da agenda do presidente Lula à tarde. Ele reuniu o presidente da Petrobras, os ministros de Minas e Energia, da Fazenda e da Casa Civil. Depois foi ampliada com a presença de 7 diretores da Petrobras.
E depois de 3 horas e meia de conversa, os ministros da Fazenda e de Minas e Energia deram entrevista. Questionado, Alexandre Silveira disse que o Conselho pode reavaliar o não pagamento dos dividendos extraordinários. É natural que isso é muito essa questão da distribuição de dividendos, bem como outras questões da governação da Petrobras, é uma questão muito dinâmica. A mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram por uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade. Fernando Haddad falou que a diretoria da empresa vai repassar informações ao Conselho, que poderá rever a decisão. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição normal. Numa rede social, o presidente Lula postou uma foto e disse que foi uma boa reunião, mas não tocou na questão dos dividendos. Escreveu que o grupo conversou sobre investimentos em fertilizantes, transição energética no futuro do nosso país. A seguir, a princesa Kate se desculpa pelas intervenções numa foto com os filhos. O técnico da seleção Dorival Júnior precisou cortar 3 jogadores dos amistosos do fim do mês contra a Inglaterra e Espanha. O goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli tiveram lesões. Para o lugar deles, Dorival convocou Léo Jardim, do Vasco, Fabrício Bruno, do Flamengo e Galeno, do Porto, de Portugal. A princesa Kate, do Reino Unido, admitiu ter editado uma foto que ela e o príncipe William divulgaram ontem. Agências de notícia do mundo todo republicaram a imagem e depois voltaram atrás por suspeita de manipulação. Nas redes sociais, as pessoas apontaram vários sinais de que havia alguma coisa estranha com a foto. Por exemplo, a mão do príncipe Louis, o fato de Kate aparecer sem a aliança de casamento na mão esquerda. A mão direita da princesa estava desfocada e outras partes da imagem pareciam borradas e distorcidas. O cabelo de Kate, o casaco da filha Charlotte e o joelho da menina. Até o piso parecia fora de lugar. Hoje na internet, Kate declarou que de vez em quando experimenta edições como muitos fotógrafos amadores e pediu desculpas por qualquer confusão que a foto tenha causado. Essa foi a primeira imagem divulgada oficialmente pela família real desde que a princesa fez uma cirurgia no abdômen há quase 2 meses e cancelou todos os compromissos públicos até a Páscoa. Na época, a monarquia esclareceu que Kate não sofre de câncer, mas não deu outros detalhes sobre o problema de saúde da princesa. O filme Oppenheimer foi o maior vencedor na premiação do Oscar ontem à noite. A história do cientista que liderou as pesquisas para a produção da bomba atômica levou 7 prêmios, incluindo melhor filme e direção para Christopher Nolan. Cillian Murphy foi o melhor ator e Robert Downey Jr., ator coadjuvante. Emma Stone foi escolhida melhor atriz por Pobres Criaturas e Da'Vine Joy Randolph, melhor atriz coadjuvante por Os Rejeitados. Zona de Interesse ganhou o Oscar de melhor filme internacional. O Jornal da Globo depois de tela quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.